Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. É sempre muito bom estar aqui na casa do Senhor, compartilhando da palavra, daquilo que Ele tem falado no meu coração, que eu creio que Ele quer compartilhar com a sua igreja também. Que louvor tremendo, desde o início eu já fui muito ministrada. Mais do que em casa, aqui é uma continuação. Aqui é uma continuação do que ele tem feito. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar por esse momento mais uma vez. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor preparou. Obrigada por essa noite. Obrigada por cada filho teu que está aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor tome a primazia desse momento, a primazia de toda a ministração dessa palavra e que o Senhor penetre no mais profundo do nosso coração, fazendo com que nós sejamos transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Edifica a Tua igreja nessa noite, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, as minhas orações nesses últimos dias, elas têm sido muito pautadas em pedir sabedoria para o Senhor, pedir discernimento para Ele, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, em como Ele quer que a gente siga, o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. Eu gosto muito de refletir sobre as coisas da vida e eu acho engraçado porque o Delano ele é completamente o oposto de mim. E, às vezes, a gente está em casa, assim, assistindo televisão, e ele está lá assistindo a programação, e eu estou aqui viajando, pensando. Aí eu viro para ele e falo, amor, tu já parou para pensar que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí ele me olha assim e fala, menina, do nada, uma reflexão, uma filosofia, enfim. Mas é que eu gosto de pensar profundamente sobre as coisas. E o Senhor tem me conduzido, nesses últimos dias, a pensar muito nos tempos difíceis que nós passamos. E eu tenho pensado muito nos tempos de adversidade, e eu creio que o Senhor quer nos conduzir a esse entendimento nessa noite. Em saber que o dia da adversidade, ele existe, ele faz parte das nossas vidas, e que nós precisamos ter maturidade e estar centrados nele para passar por isso. Eu achei muito interessante porque na ministração de domingo, né, enquanto a pastora Keila ministrava, cada palavra que ela falava confirmava aquilo que o Senhor já tinha falado ao meu coração para ministrar para vocês aqui hoje. Então, eu falava, ô Senhor, é esse rio mesmo, o Senhor está confirmando, e eu creio que nessa noite Ele quer continuar falando isso aos nossos corações, sobre o tempo da adversidade. E, no meio das minhas orações, ele me conduziu a ler Eclesiastes. A gente sabe que Eclesiastes é um livro muito filosófico, né, muito profundo, e ele me conduziu a ler esse livro. E eu queria ler com vocês o que está escrito lá no capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14. Amém. Diz assim, queridos, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, a gente vê claramente aqui que o Senhor, ele nos dá um motivo para esse dia da adversidade. Ele deixa claro de que é para que nós entendamos que Ele detém o controle de todo o curso da nossa vida, independente se está acontecendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Olha o que diz lá em Provérbios 20 e 24. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui para você. Provérbios 20 e 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, pois como o homem entenderá o seu caminho? Então, ele deixa claro que é para nós entendermos que ele é quem detém o curso de todas as coisas, ele tem a soberania sobre todas as coisas que acontecem conosco.
E um exemplo disso, queridos, do dia da adversidade, de ter um motivo para esse dia da adversidade, é quando nós pedimos por fé. Nós sempre oramos pedindo para que o Senhor aumente a nossa fé, nos dê mais fé. E como é que nós vamos poder exercer a nossa fé se não houver o dia mau, se não houver o dia em que a gente vai precisar colocar em prática aquilo que nós estamos pedindo para Ele? Então, os momentos de adversidade, eles necessitam da nossa fé para que nós possamos passar por aquilo no Senhor. Às vezes, a gente pensa que a gente é só um depósito e que a gente pede, Senhor, me enche de fé, e a gente vai se estufando para aquela fé ficar parada ali. E não é assim que funciona. Ele nos dá aquela fé e coloca o dia mau para que a gente possa exercer essa fé. A gente já falou, eu e o Delano, nós já falamos várias vezes aqui, demos o nosso testemunho dos tempos que nós estávamos vivendo em Belém antes de vir para cá. E eu acho que ele não falou sobre esse episódio ainda, que eu vou testemunhar aqui para vocês, mas foi uma situação que aconteceu conosco, que eu sempre relembro, eu sempre comento com ele sobre isso. Acho que ele já está até cansado de ouvir de tantas vezes que eu repito essa história, mas é porque esse dia, ele foi assim um divisor de águas nas nossas vidas, e o Senhor falou profundamente no nosso coração, numa situação completamente inusitada. Naquele período, a gente estava passando por muito aperto mesmo financeiro, e naquela semana a gente tinha decidido cortar todos os gastos possíveis. A gente já estava até sem dinheiro para colocar gasolina para ir trabalhar. Então, a gente decidiu ir trabalhar de uma outra forma. O Davi, que é o irmão mais novo dele, ele tinha uma bicicleta. Aí a gente pediu emprestado e resolveu ir para o trabalho de bicicleta. E assim, queridos, a gente morava na Marambaia e a gente trabalhava no centro da cidade. É mais ou menos, eu até pesquisei aqui para dar um comparativo para vocês terem uma noção, a distância entre Augusto Montenegro, né, que é onde fica o bairro da Marambaia, e onde a gente trabalhava, é mais ou menos 15 quilômetros. Então, eu fui pesquisar para saber aqui um comparativo aqui em Parauapebas. Aqui da igreja para o bairro da Cidade Nova, quem conhece aí o bairro da Cidade Nova? É mais ou menos 11 quilômetros. Então, a gente percorreu de bicicleta mais do que essa distância. E, assim, o início foi tranquilo, né? A gente saiu bem cedo de casa, pegamos a bicicleta e fomos. Chegamos lá. Na volta, queridos, aconteceu tudo que não podia acontecer. Mais de 6 horas da tarde, o céu estava preto de chuva. Caiu aquele toró que a gente chama. Caiu uma chuva. E a gente pensou assim, amor, a gente não pode ir de outra forma sem levar a bicicleta, a gente precisa levar a bicicleta, e a gente não pode esperar a chuva passar, porque é um percurso muito longo, vai demorar a chegar, e o Conrado está lá com a sua mãe, então a gente tem que ir. E aí a gente decidiu, então tá, a gente vai encarar a chuva. E fomos de bicicleta, debaixo de chuva, e o Senhor foi guiando todo o percurso, né? E assim, lá do centro, até mais ou menos a metade do caminho, não tinha ciclofaixa. Então, a gente foi beirando mesmo a pista, o carro aqui do lado e a gente aqui, e o Senhor conduzindo. E aí, quando chegasse no início do Almirante Barroso, começava a ciclofaixa, e aí o trajeto ia ficar mais fácil, mais seguro, porque era um retão. Era dali até Augusto Montenegro, lá no setor do nosso bairro. E aí a gente foi. Percorremos lá, e chegando no início da ciclofaixa, que a gente ia começar o caminho bom, a corrente da bicicleta arrebenta. Ai, queridos, foi assim, a gente se olhou e a gente ficou pensando assim, Deus, por quê? Porque assim, eu contando para vocês agora, é até engraçado, hoje a gente ri da situação,
Mas, naquele dia, a gente estava dentro de um contexto em que a gente estava tão abalado psicologicamente, emocionalmente, porque a gente estava vivendo num contexto onde acontecia um problema, a gente buscava resolver, acontecia outro problema, então a gente estava naquele ciclo. E aí, a corrente da bicicleta lá quebrada e a gente tendo que empurrar debaixo da chuva, a gente pensou, Senhor, por que isso está acontecendo? A gente está cheio de problema, a gente tenta resolver, a gente não tem dinheiro para vir trabalhar, a gente arruma uma bicicleta para vir e acontece isso, por quê? Aí a gente começou a se perguntar, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente está em pecado, o que está acontecendo? E aí, queridos, naquele momento eu vi o Senhor abriu os meus olhos espirituais, sabe? E quando eu olhei para o Delano, eu vi um semblante de desarme, sabe, de alma, no sentido de que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer, não tinha mais nada, nenhuma solução que a gente arrumava dava certo. E, nesse momento, ele olhou para mim e ele falou exatamente isso. Ele disse, amor, eu não tenho mais o que fazer. Eu já tentei resolver de todas as formas. A gente resolve, outro problema acontece. A gente tem que tirar recurso de uma coisa para colocar em outra, que já não dava para mexer. Enfim, estava um caos. E ele começou a falar, amor, eu aceito essa situação, não tem mais nada que eu possa fazer. E se o Senhor quer que nós estejamos passando por isso, nós vamos passar contentes. E ele lembrou daquele versículo que está escrito em Filipenses, que diz assim, Filipenses 4, de 12 a 13, que fala, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele frisou bem a parte do aprendi o segredo de viver contente. E era aquilo que o Senhor estava falando no mais profundo da nossa alma naquele momento. Que independente se a gente estava cansado, depois de um dia de trabalho, debaixo de chuva, empurrando aquela bicicleta para ir para casa, não dependia daquela situação a gente estar contente ou não, porque o Senhor era a nossa porção. Então, naquele momento, foi... Assim, eu nunca me esqueço daquele dia, de todos os detalhes, porque o Senhor falou no profundo da nossa alma mesmo. Ele estava nos dizendo que vocês não precisam ficar na dependência das coisas estarem dando certo para vocês se sentirem satisfeitos, para vocês estarem contentes, porque eu sou a porção, eu sou o que vocês precisam, eu vou dar o que vocês precisam. Então, aquele dia, eu guardo no fundo do meu coração. E, assim, queridos, a gente sabe que o que eu quero dizer para vocês é que o contentamento no Senhor, ele não se compara ao contentamento com as coisas terrenas. Por exemplo, a gente sabe que é muito bom, eu cheguei cansado do trabalho em casa, hoje eu estou a fim de me distrair, vou pegar uma pipoca, um chocolate, vou sentar aqui na frente da televisão e assistir um filme. Isso é muito legal. Isso satisfaz a gente. Ou então, chegou o final de semana, vou marcar com os meus amigos uma piscina, um vôlei, vou me divertir. Isso também é muito bom. Mas, assim, também não estou falando que isso é errado, até porque, se a gente olhar no livro de Eclesiastes, o Senhor fala que é dom de Deus o homem gozar dos frutos do seu trabalho. Isso tudo é muito bom. Mas o contentamento no Senhor, ele é completamente diferente, incomparável a essas coisas terrenas. É quando, assim, o meu espírito está conectado com o Espírito do Senhor e as coisas aqui estão acontecendo. Ele pode estar acontecendo coisas ruins, coisas boas, coisas que fogem do nosso controle, mas eu estou aqui, e Ele está me suprindo. A partir do momento em que eu fixo os meus olhos nele, ele me supre em todas as outras coisas. Mesmo que pareça que está tudo fora do controle, mas não está. O Senhor detém toda a soberania e autoridade sobre tudo nas nossas vidas, sobre todas as situações, boas ou ruins. Amém? Então, queridos,
eu queria que você soubesse nessa noite, eu creio que o Senhor quer que você saiba nessa noite, que essa situação ruim que você está passando, essa situação desafiadora, ela não é para te destruir, ela não é porque o Senhor esqueceu das suas causas, esqueceu de você. Ou às vezes a gente pensa, quando a gente está passando por uma situação muito difícil, é que, não, o Senhor me deixou numa fila de espera aqui, enquanto Ele está resolvendo problemas maiores aqui. E não é assim que funciona. O Senhor, Ele está trabalhando mesmo no silêncio. O silêncio também faz parte do trabalho do Senhor. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que você ache que Ele não está ouvindo as suas orações, pode ter certeza que Ele está te assistindo dia e noite. E no momento certo, Ele vai te entregar o tempo da bonança, porque faz parte. Você lembra que a gente leu aqui no início? Ele quer que nós entendamos que Ele é quem detém o curso das nossas vidas. Então, faz parte. E segunda coisa, queridos, que nós podemos entender com o dia da adversidade, eu acho que eu não falei o tema da palavra, né? O tema da palavra são as coisas que nós aprendemos com as adversidades. Então, a primeira coisa é que a adversidade ela tem um propósito nas nossas vidas. E a segunda coisa é que, mesmo nos tempos difíceis, o Senhor nos dá uma esperança. Olha o que diz lá em João 16:33. Inclusive, o pastor Renato citou esse versículo logo no início da palavra. Eu comecei a chorar ali, porque o Senhor foi confirmando o que Ele queria compartilhar hoje. Em João 16:33 fala: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui o Senhor nos mostra que mesmo na adversidade nós podemos ter uma esperança, porque Ele é vencedor. Amém? E nós devemos... O fato da gente confiar no Senhor nos traz satisfação, nos traz descanso. E quando nós lembramos que o Senhor ele tem autoridade sobre as nossas vidas, nós descansamos, porque não é qualquer pessoa que está tomando conta de nós e das coisas ao nosso respeito. É o Senhor, é quem tem autoridade. Você lembra na época da escola, quando acontecia alguma coisa com você lá na escola e o seu pai, sua mãe, seu responsável precisava ir lá para resolver? Por mais que novinho, assim, a gente poderia não entender muitos conceitos, mas naquele momento a gente sabia que o nosso pai era autoridade ali. E que poderia acontecer qualquer coisa, ele iria resolver, ele falava por nós. Então, assim é na nossa vida, o Senhor é autoridade sobre nós e sobre tudo o que acontece com as nossas vidas, sendo coisas boas ou sendo coisas ruins. É por isso que nós temos esperança. Amém? E terceira coisa, queridos, muito importante também, que nós aprendemos com o tempo da adversidade, é dar bom testemunho. Você já parou para pensar que a forma como você está lidando com essa situação que está acontecendo com você, ela pode impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Você está passando por uma situação difícil, mas se você persevera, se você crê no Senhor, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mas você continua ali, aos pés do Senhor, isso com certeza pode inspirar muitas vidas. Pode falar com muitas pessoas, tocar no coração de muitas pessoas. O testemunho da pastora aqui no domingo me impactou profundamente, porque só ela sabe o nível de dor que ela estava sentindo, ela e o Senhor, de dor que ela estava sentindo, de angústia, de aflição, de orar e não ver nada acontecendo naquele momento, mas o Senhor, Ele sabia o que Ele estava fazendo. E ainda assim, mesmo diante das circunstâncias, ela não parou de orar, como ela falou aqui. Ela não parou de perseverar, de orar, de buscar no Senhor. Eu lembro que quando eu e o Delano chegamos aqui, já estava acontecendo, né? Ela já estava passando por tudo isso, e quando ela compartilhava com a gente sobre o que ela estava passando, ela sempre falava com muita fé.
Não, eu creio na cura, o Senhor vai fazer. E aquelas palavras, elas me inspiravam, porque eu falava assim, nossa, a pastora tem muita fé mesmo, se fosse eu já tinha ido para a cirurgia. Eu já tinha ido para a cirurgia, porque eu não suporto sentir dor. Quando eu estou passando por alguma coisa, alguma dor física, eu fico irritada, isso é horrível. Então, eu fico pensando, gente, eu tenho fé, eu oro, mas eu acho que na situação dela, eu já tinha ido para a cirurgia. E ela ali, firme, sabe, perseverando. Então, eu tenho certeza que o testemunho dela impactou muitas vidas, e não só a nossa, no domingo, em toda a trajetória dela, mas também daquela equipe médica, do médico que fez a cirurgia, dentro de toda aquela experiência, né, que eles têm diante de uma cirurgia de grande porte. Eles mesmos falaram para ela, olha, a recuperação pode ser difícil, você vai sofrer algumas coisas, e pela glória de Deus, ela não sofreu, como ela disse aqui. Eles estavam esperando que ela tivesse marcas, que ela tivesse dores, e ela não teve. Então, como a vida daquela equipe, das pessoas que tiveram contato com ela dentro dessa recuperação, não foram impactados, não viram o Deus que ela serve, e foram até inspirados a crer também nesse Deus. Não, olha, ela acreditou, por mais que as coisas não tenham acontecido exatamente da forma que ela queria, de repente, mas o Senhor, Ele tinha um plano em cima de tudo isso. E o melhor foi da melhor forma, como Ele queria. E eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas por isso. Então, queridos, às vezes, quando nós pedimos para o Senhor nos usar, é através de uma postura diante das adversidades que Ele vai fazer isso. Amém? Então, recapitulando os 3 pontos que nós vimos aqui, primeira coisa é o que a gente pode aprender com a adversidade. A primeira coisa é, a adversidade ela tem um motivo, ela tem um propósito. Você não está simplesmente sofrendo por sofrer. O Senhor tem um plano na sua vida. Segunda coisa, mesmo nos dias maus, o Senhor nos dá uma esperança. Ele quis Ele quis garantir que nós entendêssemos isso. Terceira coisa, na adversidade, nós temos a oportunidade de dar um bom testemunho. Amém? E, para finalizar essa palavra, eu queria ler com a igreja o que está escrito lá em Salmos 46, versículo 1 a 3. Aí, pode colocar, por favor, a versão NVI? Vamos ler juntos aqui no telão. Salmos 46, de 1 a 3. Amém, está aqui. Então, vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Amém, queridos? O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, não pense que essa situação difícil, essa adversidade que você está passando, ela vai durar para sempre. O Senhor, Ele tem um plano na sua vida e no momento certo, Ele vai te entregar o momento da bonança. Amém? Para que se cumpram os propósitos dEle na sua vida. Em nome de Jesus, amém.